Como orar a Deus para trazer alívio mental quando minha mente está acelerada? Existe um momento silencioso do dia em que muitas pessoas enfrentam uma batalha que ninguém vê. O corpo está cansado, o coração quer descansar, mas a mente simplesmente não para. Pensamentos correm de um lado para o outro. Preocupações com o futuro, lembranças que machucam, medos que surgem sem pedir permissão. É como se dentro da mente existisse uma tempestade constante. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você tenta relaxar, tenta se distrair, tenta encontrar paz, mas os pensamentos continuam acelerados. Quanto mais você tenta controlar a mente, mais ela parece fugir do seu controle. E nesse momento surge uma pergunta que muitos fazem em silêncio: Deus realmente pode trazer paz para uma mente assim? A palavra de Deus nos mostra que essa luta não é nova. Muitos homens e mulheres de fé também passaram por momentos em que o coração estava inquieto e a mente estava cheia de peso. Mas existe algo poderoso que transforma esse cenário. Existe um caminho espiritual que muda o ambiente da mente e traz descanso para a alma. Esse caminho é a oração. Não uma oração automática, não palavras repetidas sem sentir, mas uma oração sincera, profunda, onde você coloca diante de Deus tudo aquilo que está pesando dentro da sua mente. Quando uma pessoa decide falar com Deus de forma verdadeira, algo começa a acontecer dentro dela. A pressão diminui, o coração desacelera, a presença de Deus começa a ocupar o espaço onde antes existia ansiedade. Jesus disse algo poderoso sobre isso. Ele disse que aqueles que estão cansados e sobrecarregados podem ir até Ele e encontrar descanso. Isso inclui o descanso da mente. Isso inclui o alívio para pensamentos que não param. Talvez hoje você esteja precisando exatamente disso. Um momento real com Deus. Um momento em que sua mente pare de lutar sozinha e comece a descansar na presença do Senhor. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Existe uma forma de orar que ajuda a acalmar a mente acelerada e abrir espaço para a paz que vem do Espírito Santo. A batalha invisível dentro da mente. Existe uma luta silenciosa que muitas pessoas enfrentam todos os dias sem que ninguém perceba. Por fora, tudo parece normal. A pessoa trabalha, conversa, segue sua rotina, tenta manter o controle da vida. Mas por dentro existe uma pressão constante, como se a mente estivesse sempre funcionando em um ritmo que o coração já não consegue acompanhar. Pensamentos surgem um atrás do outro. Preocupações com o que pode acontecer amanhã. Lembranças de situações que ainda machucam. Perguntas que não encontram resposta. E pouco a pouco, a mente começa a correr mais rápido do que a própria alma consegue suportar. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de que sua mente está sempre ocupada, sempre alerta, sempre tentando prever problemas antes mesmo que eles existam. É como se dentro da cabeça existisse um movimento contínuo que nunca desliga completamente. Mesmo nos momentos em que o corpo tenta descansar, os pensamentos continuam trabalhando. E quanto mais a pessoa tenta controlar esses pensamentos, mais eles parecem ganhar força. Essa é a batalha invisível da mente. Uma luta que acontece dentro do coração humano e que muitas vezes gera cansaço emocional, inquietação e até uma sensação de perda de paz. A pessoa quer descansar, quer encontrar tranquilidade, quer sentir calma novamente, mas algo dentro dela continua pressionando sua mente a pensar em tudo ao mesmo tempo. A palavra de Deus nos ajuda a entender algo muito importante sobre isso. O ser humano não foi criado para carregar sozinho o peso completo da vida. Quando a mente tenta resolver todos os problemas sem descanso, ela começa a operar em um estado constante de tensão. É como uma corda esticada o tempo todo. Chega um momento em que essa pressão começa a afetar o coração, os sentimentos e até a fé. Muitas vezes a mente acelerada nasce exatamente desse lugar, do desejo profundo de controlar tudo, de prever tudo, de evitar qualquer dor ou dificuldade. O coração humano tenta proteger a própria vida, pensando em todas as possibilidades, tentando organizar cada detalhe do futuro.
Mas quanto mais a pessoa tenta controlar cada resultado, mais sua mente se enche de preocupações. E é nesse ponto que muitas pessoas começam a sentir que algo dentro delas precisa mudar. Elas percebem que continuar lutando sozinhas contra essa tempestade mental apenas aumenta o peso que carregam. Surge então uma pergunta sincera dentro do coração. Será que Deus se importa com aquilo que está acontecendo dentro da minha mente? Será que Deus pode realmente trazer paz para pensamentos que não param? A resposta da Bíblia para essa pergunta é clara e profundamente consoladora. Deus não apenas vê aquilo que acontece dentro da mente humana, Ele também convida cada pessoa a entregar a Ele essas preocupações. O Senhor entende a fragilidade do coração humano. Ele conhece os pensamentos que ninguém mais vê. Ele conhece as noites em que a mente não consegue descansar. Por isso, a oração ocupa um lugar tão poderoso na vida espiritual. A oração não é apenas um momento religioso. A oração é um encontro real entre a alma cansada e o cuidado de Deus. Quando alguém decide parar por um momento e falar com o Senhor de forma sincera, algo começa a mudar dentro da mente. O peso que antes estava concentrado dentro da própria cabeça começa a ser colocado nas mãos de Deus. Esse movimento espiritual muda completamente o ambiente interno da pessoa. Aquilo que antes parecia um ciclo interminável de pensamentos começa a perder força. A mente começa a perceber que não precisa carregar tudo sozinha. A presença de Deus começa a ocupar o espaço que antes estava dominado pela ansiedade. Mas existe um detalhe que muitas pessoas ainda não compreenderam completamente. Existe uma forma muito específica de começar essa conversa com Deus que transforma profundamente a maneira como a mente reage diante da pressão, da ansiedade e das preocupações. E quando essa forma de oração é praticada com sinceridade, algo extraordinário acontece dentro do coração. O momento em que a oração começa a transformar a mente. Existe um instante muito especial no relacionamento entre a alma humana e Deus. Um momento em que algo começa a mudar dentro da pessoa antes mesmo de qualquer circunstância externa se transformar. Esse momento acontece quando alguém decide parar de lutar sozinho com a própria mente e começa a falar com Deus de maneira verdadeira. Não é apenas repetir palavras, não é apenas cumprir um hábito espiritual. É o momento em que o coração finalmente abre diante do Senhor e admite aquilo que realmente está acontecendo por dentro. Muitas pessoas pensam que a oração precisa ser perfeita, organizada ou cheia de palavras bonitas. Mas a oração que transforma a mente nasce de um lugar muito mais profundo. Ela nasce da sinceridade. Quando alguém chega diante de Deus e diz com honestidade aquilo que sente, algo poderoso começa a acontecer dentro da própria mente. Porque naquele instante, a pessoa deixa de tentar resolver tudo sozinha e começa a permitir que Deus participe daquilo que está acontecendo dentro dela. A mente acelerada muitas vezes nasce do esforço constante de controlar tudo. A pessoa tenta organizar o futuro, prever problemas, evitar erros e encontrar respostas para situações que ainda nem aconteceram. A mente se torna um lugar cheio de perguntas, cálculos e preocupações. Mas quando a oração começa de forma sincera, esse ciclo começa a ser interrompido. A pessoa deixa de conversar apenas com os próprios pensamentos e começa a conversar com Deus. Esse simples movimento espiritual muda profundamente o ambiente interior. Quando alguém fala com Deus, a mente começa a sair do isolamento. Aquilo que antes estava preso dentro da cabeça começa a ser colocado diante de um Pai que ouve, compreende e cuida. E quando o coração entende que não está mais sozinho, os pensamentos começam a desacelerar. A Bíblia mostra esse princípio de forma muito clara. Deus convida cada pessoa a lançar sobre ele as suas preocupações. Isso significa que o Senhor deseja participar até mesmo das batalhas invisíveis da mente. Ele não se importa apenas com os grandes acontecimentos da vida. Ele também se importa com os pensamentos que tiram o descanso, com as inquietações que surgem no silêncio da noite, com as preocupações que se repetem dentro da cabeça. Quando alguém decide falar com Deus sobre essas coisas,
A oração se transforma em um espaço de entrega. Não é apenas pedir soluções. É confiar. É permitir que o coração diga aquilo que realmente está pesado. É reconhecer que existe um Deus que vê aquilo que ninguém mais consegue perceber. Nesse momento, algo muito profundo começa a acontecer dentro da mente humana. A pessoa percebe que não precisa carregar tudo sozinha. A presença de Deus começa a trazer uma sensação de segurança que a mente não consegue produzir por si mesma. Aquilo que antes parecia um turbilhão de pensamentos começa a encontrar pequenas pausas de paz. O coração começa a respirar novamente. Mas existe um detalhe muito importante nesse processo. Muitas pessoas ainda começam a oração tentando parecer fortes diante de Deus, tentam esconder suas fraquezas, tentam organizar seus sentimentos antes de falar com o Senhor. No entanto, a oração que realmente acalma a mente começa exatamente no ponto oposto. Ela começa quando o coração decide ser completamente honesto diante de Deus. E quando essa honestidade aparece na oração, a mente começa a experimentar um tipo de descanso que não vem do esforço humano, mas da presença do Espírito Santo atuando dentro do coração. Quando o coração decide ser honesto diante de Deus, existe algo que muitas pessoas ainda não perceberam sobre a oração. Muitas vezes, quando alguém se aproxima de Deus, tenta mostrar apenas a parte forte da própria vida. A pessoa tenta parecer confiante, tenta organizar os pensamentos, tenta usar palavras que soem espirituais. Mas a oração que realmente traz alívio para a mente começa exatamente quando essa tentativa de parecer forte termina. Deus não está procurando uma oração perfeita. Deus está procurando um coração verdadeiro. Quando a mente está acelerada, quando os pensamentos não param e quando o coração está cansado, a oração mais poderosa que alguém pode fazer é aquela que nasce da sinceridade mais profunda. É o momento em que a pessoa chega diante de Deus e diz aquilo que talvez nunca tenha conseguido dizer para ninguém. Senhor, minha mente está cansada. Senhor, eu não consigo parar esses pensamentos. Senhor, eu estou tentando ser forte, mas por dentro eu estou sobrecarregado. Esse tipo de oração abre uma porta espiritual que muitas pessoas nunca experimentaram. Porque nesse momento, a pessoa deixa de tentar controlar a própria imagem diante de Deus e começa simplesmente a se apresentar como realmente está. E é exatamente nesse lugar que a presença de Deus começa a agir com mais força. A Bíblia mostra repetidas vezes que Deus responde àqueles que se aproximam com o coração quebrantado. O Senhor conhece cada pensamento antes mesmo que ele seja pronunciado. Ele vê as preocupações que ninguém mais vê. Ele entende o peso emocional que muitas vezes a pessoa carrega em silêncio. Por isso, quando alguém decide falar com Deus de maneira honesta, algo muito profundo começa a acontecer dentro da mente. A mente que antes estava cheia de tensão começa a perceber que não precisa esconder nada diante de Deus. Aquilo que estava preso dentro do coração começa a encontrar espaço para sair. Pensamentos que antes se repetiam sem parar começam a perder força quando são colocados diante do Senhor. Existe algo libertador em falar com Deus sem máscaras. Quando a pessoa deixa de tentar impressionar e começa simplesmente a se abrir, a oração se transforma em um lugar de descanso. A mente entende que não precisa mais carregar tudo sozinha. O coração começa a sentir que existe um Deus ouvindo cada palavra, cada suspiro, cada preocupação. E nesse momento, algo espiritual começa a acontecer. A presença do Espírito Santo começa a trazer calma para dentro da mente. Não é uma calma superficial. Não é apenas uma distração momentânea. É uma paz que começa a ocupar o espaço onde antes existia a ansiedade. Isso acontece porque quando o coração se abre com sinceridade, a pessoa cria espaço para que Deus intervenha. A oração deixa de ser apenas palavras e se torna um encontro real com o cuidado de Deus. E quando esse encontro acontece, a mente começa a perceber que existe uma nova maneira de lidar com os pensamentos que antes pareciam incontroláveis. Mas existe ainda um passo muito importante nesse processo. Existe algo que precisa acontecer depois que o coração se abre diante de Deus.
existe uma mudança de direção dentro da própria mente que transforma completamente a forma como os pensamentos são conduzidos. E quando essa mudança começa a acontecer, o ciclo da mente acelerada começa a ser interrompido de uma maneira que muitas pessoas nunca imaginaram, rompendo o ciclo da mente acelerada através da fé. Depois que o coração se abre diante de Deus com sinceridade, algo começa a acontecer dentro da mente que muitas pessoas nunca haviam experimentado antes. Até aquele momento, os pensamentos estavam girando em círculos. A mente repetia as mesmas preocupações, revisava os mesmos problemas, imaginava cenários difíceis que ainda nem aconteceram. Era como se a mente estivesse presa em um ciclo constante de tensão. Esse ciclo acontece porque a mente humana foi criada para buscar soluções. Quando surge um problema, ela tenta resolvê-lo. Quando surge uma incerteza, ela tenta prever o que pode acontecer. Mas quando a pessoa tenta resolver tudo apenas com a própria força, a mente começa a trabalhar sem descanso. E quanto mais a pessoa pensa, mais novas preocupações aparecem. É nesse ponto que a fé começa a agir de maneira profunda. A fé não ignora os problemas. A fé não finge que as dificuldades não existem. A fé muda a posição da mente diante dessas situações. Quando alguém decide confiar em Deus, algo muda na direção dos pensamentos. Em vez de olhar apenas para aquilo que ameaça trazer medo, a mente começa a lembrar que existe um Deus que governa todas as coisas. A Bíblia ensina um princípio poderoso sobre isso. Aquilo que ocupa a mente começa a moldar o estado do coração. Quando os pensamentos estão cheios de medo, o coração se enche de inquietação. Mas quando a mente começa a se voltar para Deus, o ambiente interior começa a se transformar. É por isso que a oração não termina apenas no momento em que a pessoa fala com Deus. Depois da oração, a mente começa um novo processo. Em vez de continuar alimentando as mesmas preocupações, a pessoa começa a lembrar das promessas de Deus. Começa a lembrar que o Senhor cuida dos detalhes da vida. Começa a lembrar que Deus não abandona aqueles que confiam nele. Esse movimento espiritual começa a quebrar o ciclo da mente acelerada. Aquilo que antes era um fluxo contínuo de pensamentos preocupados começa a encontrar interrupções. A mente percebe que não precisa voltar ao mesmo problema a cada minuto. A fé começa a colocar limites naquilo que antes parecia não ter controle. Quando uma preocupação surge novamente, a pessoa aprende a responder a esse pensamento com fé. Em vez de permitir que o medo conduza a mente, ela lembra que já colocou aquela situação diante de Deus em oração. Ela lembra que existe um Senhor que está cuidando daquilo que ela não pode controlar. Esse tipo de resposta espiritual muda profundamente o comportamento da mente. Pouco a pouco, os pensamentos começam a desacelerar. Aquilo que antes parecia um turbilhão constante começa a perder intensidade. O coração começa a sentir uma nova sensação de segurança, não porque todos os problemas desapareceram, mas porque agora existe confiança em Deus, no lugar onde antes existia apenas preocupação. Mas existe ainda algo mais profundo que pode acontecer nesse processo. Existe uma presença espiritual que Deus oferece àqueles que se aproximam dele em oração. Uma presença que não apenas acalma os pensamentos, mas também traz clareza, descanso e direção para o coração. E quando essa presença começa a agir dentro da mente, algo extraordinário acontece. A paz de Deus começa a ocupar o lugar onde antes existia inquietação, convidando o Espírito Santo para trazer paz à mente. Existe um momento na oração em que algo ainda mais profundo pode acontecer. Até aqui o coração já falou com Deus, já entregou as preocupações e já começou a confiar que o Senhor está cuidando daquilo que parece fora de controle. Mas existe uma dimensão espiritual que muitas pessoas ainda não experimentaram plenamente. É o momento em que a pessoa convida o Espírito Santo para agir dentro da própria mente. O Espírito Santo não é apenas uma ideia espiritual ou uma figura distante. A Bíblia revela que ele é a presença viva de Deus que habita com aqueles que buscam o Senhor. E uma das obras mais profundas do Espírito Santo é trazer paz ao coração humano.
Uma paz que não depende das circunstâncias externas. Uma paz que começa a agir dentro da mente, mesmo quando os problemas ainda existem ao redor. Quando a mente está acelerada, muitas vezes ela está cheia de vozes internas, pensamentos que repetem preocupações, lembranças que alimentam medo, perguntas que parecem não ter resposta. É como se dentro da mente existisse um diálogo constante que nunca se silencia completamente. E quanto mais a pessoa tenta calar esses pensamentos com esforço próprio, mais difícil parece encontrar descanso. É nesse ponto que o Espírito Santo começa a agir de maneira poderosa. Quando alguém convida sinceramente a presença de Deus para entrar nesse lugar da mente, algo começa a mudar. A mente que antes estava cheia de ruído começa a sentir uma presença diferente. Uma presença que não pressiona, não acusa, não gera medo. Uma presença que traz calma, clareza e descanso. A Bíblia descreve o Espírito Santo como consolador. Isso significa que ele se aproxima do coração humano para trazer conforto real. Quando a pessoa abre espaço para essa presença através da oração, o Espírito Santo começa a trabalhar dentro dela de forma silenciosa, mas profundamente transformadora. Pensamentos que antes dominavam a mente começam a perder força. A ansiedade começa a ceder espaço para uma sensação de segurança espiritual. Esse processo não acontece através de esforço mental. Ele acontece através de entrega. Quando alguém diz em oração que deseja a presença do Espírito Santo, trazendo paz para sua mente, algo espiritual começa a acontecer. A pessoa não está mais apenas tentando controlar seus pensamentos. Agora ela está permitindo que Deus participe diretamente daquilo que acontece dentro da sua mente. E quando o Espírito Santo começa a agir, a mente encontra algo que antes parecia impossível: descanso. Os pensamentos começam a desacelerar. A respiração se torna mais tranquila. O coração sente que não está mais sozinho diante das preocupações da vida. Existe uma presença cuidando, guiando e trazendo paz. Mas existe um momento ainda mais profundo que pode acontecer a partir daqui. Existe um ponto em que a oração deixa de ser apenas um ensinamento e se torna uma experiência viva. Um momento em que a pessoa não apenas aprende sobre oração, mas entra diretamente em um tempo de oração diante de Deus. E quando esse momento acontece, muitas pessoas experimentam algo que transforma completamente o estado da mente e do coração. O momento da oração que traz alívio para a mente. Agora existe um convite que precisa ser feito ao seu coração. Até aqui falamos sobre aquilo que acontece dentro da mente quando alguém se aproxima de Deus com sinceridade, fé e entrega. Mas existe um momento em que essas palavras precisam se transformar em oração real. Não apenas entender a oração, mas viver esse momento diante de Deus. Se neste instante sua mente está acelerada, se os pensamentos estão pesados ou se o coração está cansado, este é o momento de parar por alguns segundos e direcionar sua atenção para o Senhor. Respire profundamente por um instante. Não como uma técnica humana, mas como uma maneira de aquietar o coração diante da presença de Deus. Lembre-se de que o Senhor está atento a cada palavra que sai do seu coração. Agora imagine que você está colocando diante de Deus tudo aquilo que está ocupando sua mente. Cada preocupação, cada medo, cada pergunta que ainda não tem resposta. Não tente organizar tudo. Não tente encontrar palavras perfeitas. Apenas fale com Deus com a mesma sinceridade que um filho fala com seu pai. Senhor meu Deus, o Senhor conhece cada pensamento que está dentro da minha mente. O Senhor vê aquilo que ninguém mais vê. O Senhor conhece o peso que muitas vezes eu carrego em silêncio. Hoje eu coloco diante de Ti tudo aquilo que está acelerando meus pensamentos. Todas as preocupações que tentam roubar a minha paz. Todos os medos que tentam ocupar o meu coração. Senhor Jesus, eu reconheço que muitas vezes tentei carregar tudo sozinho. Tentei resolver cada situação com a minha própria força e isso deixou minha mente cansada. Mas agora eu entrego diante de Ti tudo aquilo que está me preocupando. Eu coloco nas Tuas mãos cada problema, cada situação que está fora do meu controle.
Espírito Santo de Deus, eu te convido agora para entrar nesse lugar da minha mente que está cheio de inquietação. Traz a tua paz para os meus pensamentos. Acalma aquilo que dentro de mim está agitado. Coloca descanso onde antes existia ansiedade. Coloca segurança onde antes existia medo. Senhor, eu escolho confiar em Ti. Mesmo quando eu não consigo entender todas as coisas, eu creio que o Senhor cuida de mim. Eu creio que minha vida está nas Tuas mãos. Eu creio que o Senhor está trabalhando mesmo quando eu não consigo ver. Que a Tua paz comece agora a guardar minha mente e meu coração. Que cada pensamento que tenta trazer inquietação seja substituído pela certeza de que o Senhor está comigo. Neste momento, permita que seu coração permaneça alguns segundos em silêncio diante de Deus. Não tente produzir novos pensamentos. Apenas descanse na presença do Senhor. A paz de Deus começa a agir exatamente nesse lugar de entrega. E quando essa oração termina, algo começa a acontecer dentro da mente de muitas pessoas. Não é apenas um sentimento momentâneo. É uma transformação silenciosa, que começa a trazer leveza para o coração. A paz que começa a guardar a mente. Depois de um momento verdadeiro de oração, muitas pessoas começam a perceber algo diferente acontecendo dentro de si. Os problemas podem ainda existir ao redor. As situações da vida podem continuar exigindo atenção. Mas dentro da mente, algo começa a mudar de forma silenciosa e profunda. Aquilo que antes parecia um turbilhão constante de pensamentos começa a perder intensidade. A Bíblia descreve essa experiência de uma maneira muito especial. Ela fala sobre a paz de Deus que guarda o coração e a mente daqueles que se aproximam do Senhor. Essa paz não é apenas uma sensação emocional passageira. Ela é uma ação espiritual que começa a ocupar o lugar onde antes existia inquietação. Quando a pessoa entrega suas preocupações em oração e confia em Deus, a mente deixa de estar sozinha diante dos pensamentos que antes pareciam dominar tudo. Aquilo que antes era um diálogo constante de medo, preocupação e tensão, começa a encontrar uma nova presença dentro da mente. A presença de Deus começa a trazer estabilidade para aquilo que antes parecia instável. Muitas pessoas descrevem esse momento como um tipo de descanso interior que não conseguem explicar completamente. Os pensamentos começam a desacelerar. A respiração se torna mais tranquila. O coração começa a sentir que não precisa mais lutar contra cada preocupação que surge. É como se dentro da mente aparecesse um espaço de silêncio onde antes existia apenas pressão. Esse é um dos presentes mais profundos que Deus oferece aos seus filhos. O Senhor não promete que a vida será sempre livre de desafios, mas Ele promete algo ainda mais poderoso. Ele promete caminhar ao lado daqueles que confiam nele. E quando Deus caminha com alguém, a mente já não precisa carregar sozinha o peso das circunstâncias. É nesse ponto que muitas pessoas começam a experimentar uma nova forma de viver. As preocupações ainda podem aparecer, mas elas já não têm o mesmo poder sobre a mente. Quando um pensamento de medo tenta surgir novamente, o coração lembra que aquela situação já foi colocada diante de Deus. Quando uma preocupação tenta voltar, a fé responde, lembrando que o Senhor continua no controle. A mente começa então a aprender um novo caminho. Em vez de correr atrás de cada pensamento que surge, ela aprende a descansar na certeza de que Deus está cuidando daquilo que está além do controle humano. Esse descanso interior começa a produzir algo precioso: esperança. A esperança muda completamente a forma como o coração enfrenta a vida. Onde antes existia apenas tensão, começa a existir confiança. Onde antes existia inquietação, começa a existir serenidade. A mente percebe que não precisa prever cada detalhe do futuro, porque existe um Deus que já está presente no amanhã. Mas existe algo muito importante que precisa ser lembrado por aqueles que enfrentam essa batalha na mente. Muitas pessoas acreditam que estão sozinhas nessa luta. Muitas pessoas pensam que apenas elas enfrentam esses pensamentos acelerados e essas noites de inquietação. E é exatamente nesse ponto que uma verdade espiritual precisa ser lembrada com força dentro do coração.
Deus vê a luta que acontece dentro da sua mente. Existe uma verdade espiritual que muitas pessoas precisam ouvir no meio dessa batalha silenciosa. Deus vê aquilo que acontece dentro da sua mente. Mesmo quando ninguém mais percebe, mesmo quando você tenta continuar sua vida normalmente por fora, o Senhor conhece cada pensamento que passa pelo seu coração. Muitas pessoas carregam a sensação de que estão lutando sozinhas contra a ansiedade, contra a inquietação da mente ou contra pensamentos que parecem não dar descanso. Elas olham ao redor e veem outras pessoas aparentemente tranquilas e começam a acreditar que apenas elas enfrentam esse tipo de batalha interior. Mas a realidade é muito diferente. Ao longo da história, muitos homens e mulheres de fé também enfrentaram momentos em que sua mente estava pesada e seu coração precisava desesperadamente da presença de Deus. A diferença é que esses homens e mulheres aprenderam a levar suas lutas para diante do Senhor. Eles descobriram que Deus não se afasta de quem está cansado. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais de quem clama por ajuda. A Bíblia mostra que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Isso significa que quando a mente está cansada e o coração está sobrecarregado, Deus não se distancia. Ele se aproxima. Ele ouve cada oração feita em silêncio. Ele percebe cada suspiro que sai de um coração cansado. Talvez existam momentos em que você se pergunte se Deus realmente está ouvindo. Talvez existam momentos em que a mente tenta dizer que nada está mudando. Mas a fé nos lembra de uma verdade poderosa. Deus trabalha muitas vezes em silêncio, dentro do coração, preparando mudanças que ainda não conseguimos enxergar. Quando uma pessoa continua se aproximando de Deus, mesmo no meio da inquietação, algo começa a se fortalecer dentro dela. A fé começa a crescer. A confiança começa a ocupar o lugar onde antes existia apenas preocupação. O coração começa a perceber que existe um Deus caminhando ao seu lado em cada momento da vida. Essa verdade muda completamente a forma como a mente enfrenta as dificuldades. A pessoa deixa de olhar apenas para os próprios pensamentos e começa a lembrar da presença de Deus em sua história. Aquilo que antes parecia uma luta solitária se transforma em uma caminhada acompanhada pelo Senhor. E quando o coração entende que Deus está presente, algo novo começa a nascer dentro da mente. A esperança começa a florescer novamente. A mente, que antes estava cheia de tensão, começa a encontrar novos espaços de confiança. A pessoa começa a perceber que sua história não está nas mãos do medo, mas nas mãos de Deus. E é exatamente nesse ponto que uma decisão espiritual se torna muito importante. Uma decisão que pode fortalecer ainda mais a paz dentro do coração e ajudar a mente a permanecer nesse caminho de descanso na presença do Senhor. A decisão de confiar em Deus todos os dias. Existe um momento na caminhada espiritual em que o coração precisa tomar uma decisão consciente. Depois de experimentar a presença de Deus na oração, depois de sentir a paz que começa a acalmar a mente, surge um convite que o Senhor faz silenciosamente dentro da alma. É o convite para confiar, não apenas em um momento isolado, mas todos os dias. A mente humana tem uma tendência natural de voltar às antigas preocupações. Mesmo depois de uma oração sincera, pensamentos podem tentar reaparecer. Situações da vida continuam acontecendo, desafios continuam surgindo, e a mente às vezes tenta novamente assumir o controle de tudo. Mas é nesse ponto que a fé se torna uma escolha diária. Confiar em Deus não significa que nunca mais surgirão preocupações. Confiar em Deus significa decidir, cada vez que um pensamento de medo aparece, lembrar quem está no controle da sua vida. Significa olhar para as situações difíceis e dizer dentro do coração que Deus continua presente mesmo quando o caminho parece incerto. Essa decisão muda profundamente o ambiente da mente. Quando a pessoa decide confiar em Deus de forma consciente, ela começa a responder aos pensamentos de preocupação com fé. Quando a mente tenta trazer cenários de medo, o coração lembra das promessas de Deus. Quando uma situação parece pesada demais, a pessoa lembra que já colocou aquilo nas mãos do Senhor. A Bíblia mostra que a confiança em Deus
produz estabilidade no coração humano. Aqueles que aprendem a confiar no Senhor começam a viver com uma segurança interior que não depende das circunstâncias externas. Mesmo quando a vida apresenta desafios, existe uma base firme dentro do coração. Essa base é a certeza de que Deus continua cuidando de cada detalhe da vida. O Senhor vê aquilo que a mente humana não consegue enxergar. Ele trabalha em caminhos que muitas vezes ainda não conseguimos compreender. E quando o coração aprende a descansar nessa verdade, a mente começa a viver de uma maneira diferente. Em vez de correr atrás de cada preocupação, a mente aprende a voltar constantemente para a presença de Deus. Em vez de tentar controlar tudo, o coração aprende a confiar. Esse processo transforma a maneira como a pessoa enfrenta os dias. A ansiedade começa a perder força, porque a confiança em Deus se torna mais forte do que o medo. E quando essa confiança se fortalece, algo precioso começa a crescer dentro da vida espiritual. A paz que começou na oração se torna uma presença constante no coração. A mente aprende a caminhar com Deus em cada situação da vida. Mas existe ainda uma declaração espiritual muito poderosa que pode selar esse momento de fé e fortalecer ainda mais essa paz dentro da mente. Declarando a paz de Deus sobre a sua mente. Agora existe algo muito importante que precisa acontecer dentro do seu coração. Depois de entender essa batalha da mente, depois de entregar suas preocupações em oração, depois de permitir que a presença do Espírito Santo comece a trazer calma para dentro de você, chega o momento de fazer uma declaração de fé diante de Deus. A fé não vive apenas de pensamentos silenciosos. A fé também se fortalece quando o coração declara a verdade de Deus sobre a própria vida. Quando uma pessoa começa a declarar aquilo que Deus diz sobre ela, algo começa a se alinhar dentro da mente e do espírito. Aquilo que antes era dominado por medo começa a ser substituído por confiança. Neste momento, permita que essas palavras se tornem uma verdade dentro do seu coração. Senhor, meu Deus, eu declaro que minha mente não pertence à ansiedade. Minha mente pertence à tua paz. Eu reconheço que muitas vezes os pensamentos tentaram roubar meu descanso, mas hoje eu coloco minha mente nas tuas mãos. Eu declaro que a tua paz começa a guardar meus pensamentos. Eu declaro que a presença do teu Espírito Santo está trazendo calma para dentro do meu coração. Cada pensamento que antes trazia inquietação começa agora a perder força diante da tua presença. Senhor Jesus, eu confio que o Senhor está cuidando da minha vida. Mesmo quando eu não consigo ver todos os caminhos, eu creio que o Senhor está guiando meus passos. Eu creio que o Senhor conhece o meu futuro e que nada foge do teu controle. Eu declaro que a ansiedade não governará meus pensamentos. Eu declaro que o medo não terá autoridade sobre a minha mente. Eu declaro que a paz de Deus começa a ocupar cada espaço dentro do meu coração. Espírito Santo de Deus continua trazendo descanso para a minha mente. Continua acalmando aquilo que dentro de mim estava agitado. Continua renovando minha fé e minha confiança no cuidado de Deus. Senhor, eu recebo a tua paz. Eu recebo o descanso que vem da tua presença. Eu recebo a certeza de que o Senhor caminha comigo em cada momento da minha vida. Que essa paz permaneça dentro da sua mente. Que cada vez que um pensamento de preocupação tentar surgir novamente, seu coração lembre desta verdade. Deus está cuidando de você. Deus está ouvindo suas orações. Deus está presente na sua história. Mesmo quando a mente parece um lugar de batalha, a presença de Deus continua sendo o lugar onde a sua alma encontra descanso, caminhando com uma mente guardada pela paz de Deus. A partir deste momento, existe um caminho novo que começa a se abrir diante de você. Não é um caminho onde nunca mais existirão pensamentos difíceis ou momentos de preocupação. A vida continua trazendo desafios, perguntas e situações inesperadas. Mas existe algo que agora pode ser diferente dentro de você. Sua mente não precisa mais enfrentar tudo sozinha. Quando uma pessoa aprende a levar seus pensamentos para Deus em oração, algo começa a mudar na forma como ela atravessa os dias. A mente que antes corria atrás de cada preocupação
começa a aprender a voltar constantemente para a presença do Senhor. É como se o coração encontrasse um lugar seguro para retornar sempre que os pensamentos tentam acelerar novamente. Talvez amanhã surjam novas situações que tentem ocupar sua mente. Talvez apareçam momentos em que as preocupações tentem voltar com força. Mas agora, você sabe para onde levar esses pensamentos. Você sabe que pode falar com Deus em qualquer momento. No silêncio do coração, em uma oração simples, em um instante de entrega sincera. Essa prática espiritual começa a fortalecer algo precioso dentro da alma: a comunhão com Deus. Quando a pessoa passa a conversar com o Senhor ao longo do dia, sua mente começa a permanecer conectada com a presença divina. E quando a mente permanece próxima de Deus, ela encontra estabilidade mesmo em meio às incertezas da vida. A Bíblia revela que Deus guarda o coração daqueles que confiam nele. Isso significa que o Senhor não apenas ouve suas orações, mas também age silenciosamente dentro da sua mente. Ele fortalece sua fé, renova sua esperança e sustenta seu coração quando surgem momentos difíceis. Com o tempo, você começa a perceber algo muito bonito acontecendo dentro de si. Aquilo que antes era uma mente constantemente acelerada começa a se tornar uma mente mais tranquila. Aquilo que antes parecia uma batalha constante começa a se transformar em uma caminhada de confiança. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque agora existe uma certeza que sustenta o coração. Deus está presente. E quando essa verdade se torna firme dentro da mente, a pessoa começa a viver com um tipo de paz que não depende das circunstâncias externas. Mesmo quando surgem dias difíceis, o coração lembra que existe um Deus que continua guiando cada passo da sua vida. Por isso, sempre que sentir que sua mente começa a acelerar novamente, volte para esse lugar de oração. Fale com Deus com sinceridade. Entregue novamente aquilo que está pesando dentro do seu coração. Convide o Espírito Santo para trazer paz para seus pensamentos. E lembre-se sempre desta verdade que sustenta a fé de muitos corações ao longo da história. Deus nunca abandona aqueles que se aproximam dele em busca de paz. Sua mente pode descansar na presença do Senhor.